Hoje nós vamos dar um tema que para mim é muito querido. Eu gosto muito deste tema do quarto mandamento, honrar pai e mãe. E vamos começar a nossa reflexão do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 a 31. Aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Normalmente, quando nós vemos a representação dos 10 mandamentos nas duas tábuas, nós vemos sempre numa tábua os números 1, 2, 3, que se refere aos mandamentos que regulam o nosso relacionamento com Deus. E também o primeiro, segundo e terceiro mandamento ajudam-nos a amar Deus como o primeiro. E na outra tábua nós temos do quarto ao 10º mandamento. Portanto, estão 7 mandamentos que nos ajudam a amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, eles indicam-nos a ordem da caridade. O que quer dizer? Nós temos que ter a caridade, em primeiro lugar, para o próximo mais próximo. Temos que ter a caridade para com os outros, fora da nossa família, e temos que também ter caridade para conosco. E a caridade para conosco reflete-se no respeito que nós temos que ter para nós próprios, com a nossa alma, como também com o nosso corpo. Isto faz parte da caridade. E este quarto mandamento está contido nas palavras que o Senhor disse no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Portanto, segundo o Catecismo da Igreja Católica, vocês sabem que nós, ao dar os 10 mandamentos, nós estamos a dar resumidamente, claro, a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica está dividido em 4 partes. A primeira parte é o credo, o tesouro da nossa fé, o que é que nós devemos crer. A segunda parte é os sacramentos, porque aquilo que nós acreditamos tem que ser celebrado. Por isso, os sacramentos é a segunda parte. E o que é acreditado e o que é celebrado tem que ser vivido. Como? Através dos mandamentos. E a quarta parte é a oração do Pai Nosso. Portanto, a quarta parte trata da riqueza da graça. Portanto, a graça de Deus vem-nos através da oração. Portanto, a quarta parte do catecismo é um lindo tratado sobre a oração. Mas nós, com este tema que nós escolhemos e que aceitamos, é a terceira parte do catecismo. Por isso não é de admirar que haja algumas referências ao Catecismo da Igreja Católica. E diz-nos, no número 2197, que neste quarto mandamento, claro, em primeiro lugar está os nossos pais, mas também todos aqueles que
revestidos de autoridade, nos ajudaram a crescer no bem. Portanto, não é só pai e mãe, como duas pessoas, não. Há uma amplitude neste quarto mandamento. E também no número 1199 diz-nos que este mandamento refere-se, em primeiro lugar, ao pai e à mãe. Porquê? Porque é a eles que devemos a vida e também é a eles que devemos o primeiro conhecimento de Deus. E neste honrar pai e mãe estão incluídos também todos os nossos outros familiares, como também estão incluídos os nossos avós e os nossos antepassados. Por isso, no nosso grupo de familiar, por exemplo, quais são os familiares do primeiro grau? Pai, mãe, irmãos. Depois, por respeito entre os nossos cunhados, é tudo parentes de primeiro grau. Os nossos avós, é o primeiro grau dos nossos antepassados, o grau ascendente, e os nossos filhos é o primeiro, portanto, é realmente o primeiro grau. E claro, aí, ao estendermos a família, entra aqui todos os nossos sobrinhos, filhos dos nossos irmãos e irmãs. E claro que depois também entra, no sentido que os nossos pais têm irmãos e irmãs, entram também os nossos primos de primeiro grau. Tudo isto são parentes de linha direta. E claro que quando a gente diz honrar pai e mãe, todo este grupo familiar está incluído. Também o Novo Catecismo diz que neste mandamento está incluído todas as pessoas de autoridade que estão presentes ou passaram pela nossa família. Por exemplo, os nossos professores. Também, se trabalhamos, os nossos patrões. Portanto, também estão aqui. Também os nossos chefes. E também, como cidadão, está aqui os nossos governantes. Mas não é só o nosso dever de filhos para os pais, mas também está incluído neste quarto mandamento os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, ou qualquer outra pessoa que tenha autoridade sobre uma comunidade. Portanto, regula não só os deveres dos filhos para com os pais, mas os pais com os filhos. É um dever de honra, portanto, um dever de respeito, um dever por exemplo, se somos subordinados, é um dever quando realmente as ordens são justas e retas e honestas, há um dever de obediência. E por isso vocês vejam, as relações humanas mais diretas conosco, está tudo regulado pelo quarto mandamento. E é curioso que este mandamento tem uma coisa que na Bíblia não tem para os outros mandamentos. O quarto mandamento é o único que o Senhor promete já começar a recompensar neste mundo. Podem ter a certeza que isto é a palavra de Deus. É tirado do livro do Siraque, capítulo 3. Se vocês puderem ler este capítulo, olhe que faz muito bem à alma. O livro de Siraque, capítulo 3. Eu só vou ler alguns versículos para vocês verem. Esta leitura normalmente está na festa da Sagrada Família. Não me lembro se é todos os anos ou se é
em algum ano especial, A, B ou C, mas parece-me que é a primeira leitura da Sagrada Família. Diz assim: Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfranquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com o teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. É uma linda, linda consolação. Quem honra pai e mãe será abençoado nos seus filhos, terá alegria nos seus filhos, será atendido nas suas orações, será, portanto, o bem que fazemos aos pais servirá em desconto dos nossos pecados e realmente o Senhor diz que o bem que a gente fez ou fizer nunca será esquecida por Deus. Portanto, é qualquer coisa que eu acho que nos deve uma alegria. Quando, por exemplo, vocês olham para trás e viram tudo que vocês fizeram pelos vossos pais, realmente sabem que têm esta recompensa no tempo, aqui na terra, e imaginem no céu o que não vai ser. Portanto, é algo extraordinário. E a família nasce do consentimento dos esposos no dia do seu casamento. Portanto, são os esposos que fazem os seus votos matrimoniais um ao outro e o sacerdote abençoa em nome de Deus. Mas quem dá o sacramento do matrimónio é o noivo à sua noiva e a noiva ao seu noivo. Portanto, é o único sacramento que o padre, não é ele que o celebra, mas é ele que o confirma. A bênção do sacerdote, portanto, o sacerdote é o representante de Deus e o casal está-se a casar diante de Deus, na igreja. E por isso, na casa de Deus, o casal está-se a casar e o padre, em nome de Deus, confirma o seu consentimento. E é importante que nós tenhamos consciência que o matrimónio é uma consagração a Deus. É uma consagração a Deus a dois. Eu, padre, sou consagrado a Deus, eu. Portanto, a minha consagração não implica ninguém. É eu e Deus. Depois vêm as consequências disso. Portanto, a minha consagração a Deus resulta o serviço a todos aqueles que o Senhor puseram no meu caminho. Mas isso já é uma consequência da minha consagração. Mas o casal é uma consagração a dois diante de Deus. E o casal é chamado, é essa a vossa vocação,
vós sois chamados a ser no mundo um sinal do amor definitivo de Deus. Deus ama-nos não para fazer experiência para ver se dá certo. Deus ama-nos com um amor incondicional. É como a gente diz, o casamento é uma carta fechada. Aqui estou eu para o que der e vier. Portanto, é um caminho de santificação. É um caminho de santidade. E quando o casal é chamado para ser um sinal no mundo do amor definitivo de Deus, isto implica que a doação um ao outro tem que ser verdadeira, porque Deus é verdadeiro, tem que ser um amor fiel, porque Deus é fiel, e por isso é que realmente, baseado neste amor, que é imagem do amor de Deus, é por isso que o Senhor diz, os dois são um só. Um só. Porquê? Porque a consagração é uma, não é duas consagrações. É uma. E vocês reparem que quando a gente fala da fidelidade, a fidelidade implica isto. Como é que Deus nos ama? Deus nos ama totalmente. Claro, Deus tem uma medida infinita e Ele ama-nos infinitamente. Não é isto que se pede. Deus não pede a nós um amor infinito porque nós não temos. Mas Ele pede-nos amar de todo o coração. Todo. Todo é 100%. E 100% significa que não há espaço para outra coisa. Para outra pessoa. Não há. Portanto, amar como Cristo amou a sua igreja. Como é que Ele amou a sua igreja? Morrendo por ela. Morrendo. Isto é que é um amor verdadeiro. Dar a vida pelo outro. E quando se trata da fidelidade conjugal, do marido à sua esposa e da esposa ao seu marido, lembrem-se que não é só a fidelidade a nível físico. Eu não traí, não fui com ninguém. Mas a fidelidade começa nos pensamentos, começa nos olhares, começa nos sentimentos. Porque realmente amar alguém implica amá-lo não só de todo o coração, com todos os sentimentos, mas também amar a nível racional, a nível dos meus pensamentos, dos meus olhares, dos meus sentimentos, dos meus desejos, etc. No coração de um marido, a sua mulher deve ocupar de tal maneira que não há espaço nem nos pensamentos, nem nos olhares de olhar para o lado, nem nos sentimentos. É este amor que realmente um tem que ter pelo outro. Amar o outro de todo o coração. Porque quando nós optamos por uma determinada pessoa, ela é a primeira pessoa abaixo de Deus. Portanto, vocês vejam que vocação tão sublime. Tão sublime. E vocês sabem quem é que defendeu de uma maneira mais bonita o matrimónio? Foi o primeiro doutor da igreja que defendeu a santidade do matrimónio, foi Santo Antônio.
Porque naquela época de Santo António, por vezes não se pensava que o matrimónio era um caminho de consagração a Deus. E é um caminho, um ideal de santidade extraordinário. E graças a Deus que a Igreja já está despertada para isto. Vocês vejam, por exemplo, os pais de Santa Teresinha que viveram o seu matrimónio de uma maneira heroica, os dois estão na honra dos altares. E eu tenho a certeza absoluta que haverá outros casais que talvez nunca cheguem ao altar, mas que vivem o seu matrimónio e lutam pelo seu matrimónio. E aqui vemos onde existe a maior graça, existe o maior ataque do demónio. E vocês sabem muito bem que hoje o demónio ataca, entre outras coisas, outros pontos, mas ele ataca de uma maneira muito grande a família. Porque ele sabe que aqui na família está o maior tesouro da graça que Deus concedeu à humanidade. O casal unido em matrimónio é chamado fonte de vida. Vocês que são casados, vocês tocam diretamente no coração do Pai do céu. Vocês tocam diretamente no amor do Pai, porque o Estado religioso, os religiosos e religiosas, eles estão mais orientados ao Espírito Santo. O sacerdote, o clero, está mais orientado ao Filho. E vós, casais, estáis diretamente ligados ao Pai. Vocês na terra são o trono direto de Deus Pai. O coração de Deus Pai repousa sobre vós. De tal maneira que Nosso Senhor abençoou o vosso amor conjugal com novas vidas. Quando um pai e uma mãe concebem um corpo, Deus obriga-se a criar para aquele corpo uma alma que não existia e que passou a existir no momento que o corpo foi concebido no seio da materna. Por isso vocês vejam, é graças a este milagre da vida que Deus obriga-se a criar uma alma, e é nesse momento que Deus chama o anjo da guarda dos vossos filhos para começar a sua tarefa. E a mãe que está grávida é o único tempo que vocês têm 2 anjos da guarda ao vosso serviço. O vosso anjo da guarda pessoal e o anjo da guarda do vosso filho que está sendo gerado. Vocês estão protegidas por 2 anjos durante aqueles 9 meses. Porquê? Porque vocês são um trono sagrado da vida. É realmente algo sublime, extraordinário. É uma riqueza que a gente deve maravilhar-se. E a riqueza do matrimónio destina-se, em primeiro lugar, para o bem dos esposos. Isto é a primeira finalidade do casamento. É para o bem dos esposos, para se apoiarem mutuamente. E quando eu digo apoiar-se mutuamente, não falo só no amor conjugal, não é isso. Mas apoiarem-se mutuamente em tudo. Por isso vocês vejam a nossa cultura portuguesa, neste ponto nós estamos muito atrasados e a nossa cultura portuguesa, infelizmente, muitos homens
não estão preparados para o casamento. Compreendem? Porque realmente esta mentalidade está mudando, mas é muito difícil. Muito difícil. Não foi explicado nem educado para a vocação matrimonial. Por isso, há muitas dificuldades neste bem dos esposos. E realmente aí há pontos que é muito difícil. Mas, infelizmente, é por falta de formação, falta de educação, como eu costumo às vezes dizer, estas mães paparicam tanto os filhos, tanto, que depois eles quando casam pensam que a esposa vai ser outra mamã. E a mulher não vai criar o marido como um filho. Mas é importante, realmente, quem tem filhos jovens, quem tem crianças, é muito importante educá-los para este bem dos esposos. Bem dos esposos. Portanto, vocês me desculpem o que eu vou dizer agora, se vocês achem tolo, é um padre que não tem experiência de nada. Mas, às vezes eu ouço, pois é love you, no quarto, mas o resto não há love you para ajudar na casa, não há love you para ajudar na louça, não há love you para ajudar na cozinha, não há love you para ajudar nas tarefas dos filhos, não há love you para mais nada. E o love you tem que ser para tudo. É isto que faz parte do bem dos esposos. Outro ponto, que é a segunda finalidade do matrimónio, a procriação. Um casal que vai para o casamento e não quer filhos, o casamento é nulo. É nulo. Como também é nulo quando um casal vai para o casamento e um deles já vai com a intenção de dividir o seu coração com outras, como na nossa mentalidade portuguesa, o homem pode fazer o que quiser, a mulher não. Não, o homem não pode fazer o que quer. A exigência de fidelidade da esposa é a mesma do marido, porque os dois são um. Isso faz parte da nossa cultura. Infelizmente, nós temos estas chagas, feridas no nosso caráter. Mas vemos realmente é tão importante. Por isso, o bem dos esposos, em primeiro lugar, a procriação e a educação dos filhos. São as três grandes finalidades do matrimónio. E digo-vos uma coisa, quanto mais radical for o amor entre marido e mulher, mais bênção vai haver na casa e mais os filhos serão abençoados. Porque a graça do Pai do céu passa pela mãe, como também passa pelo pai. Se um dos dois, o canal está entupido, significa que o outro tem que dar mais do que pode, porque falta do outro lado. Mas qual é a vontade de Deus? A bênção para os filhos tem que passar pelo coração da mãe, como tem que passar pelo coração do pai. E esta força vem do sacramento do matrimónio. E eu gostaria de, neste momento, vos ler um primeiro exemplo de testemunho dos pais da irmã Lúcia. Diz a irmã Lúcia, nas suas memórias,
na quinta memória. Se vocês um dia puderem ter esse livro, é muito importante. É a quinta e a sexta memória da irmã Lúcia, que é as suas memórias sobre a vida da sua mãe e da vida do seu pai. É uma preciosidade o que é a vida familiar. Da juventude de minha mãe, pouco ou quase nada sei. Apenas recordo uma conversa a que assisti e não esqueci, embora na ocasião não tivesse compreendido quase nada do seu significado, mas despertou-me a atenção. Estávamos toda a família reunida, sentados a cear à volta da lareira. A minha irmã Glória disse que um jovem dos lados de Santa Catarina lhe tinha pedido namoro, mas que, como já falava com um dos casais, não sabia qual seria o melhor. A mãe respondeu: isso de qual virá a ser o melhor é que ninguém sabe. O que vocês devem escolher é um que seja bom cristão, cumpridor dos seus deveres, trabalhador, honesto e honrado. Se alguém pretender levar-vos a cometer o pecado, a esse não deixe conversa, voltai-lhe as costas, que isso é sinal de que ele não é honesto nem casto, e esses nunca vos darão bom viver. Vale mais ser solteira do que mal casada. E o pai acrescentou: vou dizer-vos uma coisa que talvez ainda nunca vos tinha dito. Quando pedi namoro à vossa mãe, o primeiro que combinámos entre nós foi conservar pura a flor da nossa castidade até o dia do nosso casamento, para oferecê-lo a Deus em troca da bênção e dos filhos que Ele nos quisesse dar. Assim, Ele nos tem abençoado, dando-nos este ranchinho. E vocês sabem que, por vezes, nas escolas, as crianças têm comportamentos e os professores queixam-se de comportamentos agressivos, agitados, revoltados. E muitas vezes é por causa do ambiente que têm em casa. Portanto, o ambiente que têm em casa afeta diretamente as crianças. Quantas vezes, eu sei disso, eu já acompanhei tragédias de famílias que desabaram, porque entre os dois havia uma disputa. Não eram dois unidos que puxavam a carroça, eram como um que competia com o outro. Quem é que mandava mais, quem é que sabia mais. Às vezes um mete o outro em baixo, à frente dos filhos. Tudo isto marca as crianças. Marca as crianças. Por isso, a gente vê como é importante. Não é fazer as coisas de qualquer maneira e que tudo vai dar certo. Não dá. Acreditem que não dá certo. E também vou-vos ler mais dois exemplos que um deles nós já ouvimos num dos terços dos mistérios luminosos, por isso eu não vou repetir aqui, mas eu depois vou-vos fazer um resumo. Mas um outro exemplo é do testemunho, portanto, como os pais devem dar aos filhos o testemunho do seu amor mútuo e da interajuda. Não é uma desonra de um homem ajudar a sua esposa a fazer o jantar, ou quando ela chega do trabalho já ter
uma coisa feita. As crianças aprendem pelos olhos, não é preciso dizer nada. Compreende? Um marido, por exemplo, chega à casa, senta-se no sofá e fica ali à espera de ser servido. As crianças não estão absorvendo, não veem esta, como é que é dizer, esta ajuda mútua. E é um exemplo que depois falta. Vem o exemplo de serviço, de sacrifício, doação da mãe, mas não vem do outro lado. E há uma lacuna que fica. Escreveu também a irmã Lúcia, na sua quinta memória, como esposa, a mãe era inteiramente fiel a todos os seus compromissos matrimoniais. Quando era chamada para ir a alguma parte para tratar dos doentes, antes de sair da casa, encarregava alguma das filhas para fazer os seus trabalhos e dizer ao pai, quando ele viesse, onde havia ido e onde se encontrava. Se era perto, o pai pegava-me na mão e ia comigo a ver se a mãe podia vir-se-ar com a família. Se podia, ainda que fosse preciso esperar um pouco, o pai esperava. E vínhamos os três para casa a cear com toda a família unida. Se a mãe dizia que não podia deixar o doente, o pai regressava à casa comigo e minha irmã Maria repartia a ceia por cada um, substituindo a mãe. Se o meu irmão ou alguma das minhas irmãs pediam à mãe para irem a alguma parte fora do habitual, como a casamentos, por terem sido convidados, ou festas ou arraiais, a mãe perguntava se já tinha pedido ao pai. Se diziam que não, a mãe respondia: "Ide pedir e vamos a ver o que ele diz." Se pedia primeiro ao pai, respondia do mesmo modo: "Ide pedir à mãe e vamos a ver o que ela diz." E assim sempre estavam de acordo um com o outro e em paz. Se de noite vinham chamar a mãe para ir tratar de algum doente, o pai era quem se levantava para ir ver quem chamava. Depois levava o recado à mãe e enquanto ela se arranjava, o pai batia 2 gemas de ovos numa tigela com uma colher de mel e aguardente para a mãe tomar antes de sair. Acendia a lanterna para ela levar e não fosse tropeçar pelo caminho. Se estava chuva e frio, embrulhava a mãe no seu capote, puxava-lhe o capuz para cima da cabeça e abria-lhe o guarda-chuva para que não se fosse molhar nem apanhar frio. A mãe, às vezes rindo, contava estes cuidados com que o pai a tratava e ele respondia: "É que se tu adoeces ou morres, eu não tenho outra mãe para tratar dos nossos filhos." É muito lindo, é muito lindo. O outro exemplo é aquele que eu já vos li no terço, que quando o pai chegava à casa, ele pegava na Lúcia nos joelhos e punha-se a cantar para ela. E a mãe, que estava na lida da cozinha, passava por eles e dizia ao marido: "O que é que tu estás a ensinar à pequena? Se tu ensinasse a doutrina..." E o pai: "Pronto, lá vamos fazer a vontade à mãe." Então pegava a mão da Lúcia e começava a rezar com ela, ensinava-lhe tudo. E durante a ceia, ele pedia à Lúcia, que era pequenina, para dizer tudo que ela tinha aprendido. E quando a Lúcia dizia a doutrina, o pai voltava-se para a mãe e dizia: "Vês, fui eu quem ensinou." E a mãe, sorrindo, respondia: "É que tu és um homem muito bom
has de continuar sempre assim. E o pai respondia: deu-me Deus a melhor mulher do mundo. Eu tenho tanta pena que haja mulheres que passam a vida toda que não ouvem isto da boca do seu marido. É pena. A gente temos tão poucos anos aqui neste mundo e a gente perde tanta coisa que podia nos ajudar a sermos mais felizes. E às vezes a felicidade não está em grandes coisas, está nas pequeninas coisas. E é verdade, é verdade. Por isso vocês vejam como é importante este amor entre o casal para poder ajudar os filhos a honrarem e a respeitarem os seus pais. É verdade. Por isso, o respeito que o marido tem com a sua esposa e a mulher com o seu marido é a melhor coisa para ajudar os filhos a terem respeito pelos seus pais. É verdade. E então, eu só vou resumir, que vocês me desculpem, esta meditação está sendo longa, mas eu acho que a gente precisa disto, precisa muito. Os deveres dos filhos são o respeito com os seus pais, a obediência autêntica e, quando os pais forem já à idade, cuidarem deles, responsabilizarem-se pelos pais que já estão no declínio da vida. E os deveres dos pais para com os seus filhos, vocês podem anotar aí, por favor, para vocês lerem no Novo Catecismo, porque eu não posso ler todos os artigos do Catecismo sobre isto, mas o dever dos pais para com os filhos está nos números 2221 até ao número 2230. Portanto, nas folhas vocês têm um resumo, mas como é que é dizer? Mas no catecismo está isto muito mais desenvolvido. Uma outra coisa, que é isto o pensamento final da nossa meditação, é isto. Muitas vezes vocês se sacrificam e se doam totalmente. Deram o vosso melhor. O melhor que vocês sabiam, o melhor que vocês podiam, com o conhecimento que vocês tinham naquele momento. Não é com o conhecimento que têm hoje. Vocês nunca se julguem com a luz que vocês têm hoje. Não. Às vezes vocês olham para trás, se eu soubesse. Vocês fizeram naquela altura, com o conhecimento que vocês tinham, vocês fizeram aquilo que pensavam que era o melhor. Podia não ser, mas não interessa. Naquela altura foi o que vocês pensaram que era o melhor. E isto é muito importante. Mas muitas vezes os pais não veem os frutos dos seus trabalhos e dos seus esforços, e às vezes os filhos seguem caminhos que vos desgostam. Portanto, não desanima. O importante é a sementeira que foi dada. E esta sementeira deve ser regada com as vossas orações e muitas vezes as vossas lágrimas. Se não são as lágrimas dos olhos, são as lágrimas do coração.
tá? Mas nunca se esqueçam que a colheita virá a seu tempo. Mesmo que vocês se sintam frustrados, desanimados, a única coisa que o Senhor vos pede é: já semearam, agora reguem a sementeira com as vossas orações e com as vossas lágrimas de intercessão. Vocês sabem que as lágrimas de intercessão de uma mãe ou de um pai rompe o céu e vai diretamente ao coração de Deus. Um pai e uma mãe, pelos seus filhos, vocês têm um poder especial diante do coração do Pai do céu. As lágrimas de intercessão de um pai ou de uma mãe têm um poder muito maior que 1000 bombas atômicas. Por isso vocês nunca achem perdido o que vocês fizeram. Nada está perdido, nada. Vocês sabem o que é que eu tenho medo? É quando não há pais que semeiam, portanto os filhos não recebem nenhuma semente, e muito menos há pais que rezam pelos seus filhos. Esses filhos é que são pobres. Esses filhos é que são pobres. E eu gostaria de terminar com outro exemplo, que também eu já vos li, mas é tão bonito que eu não resisto à tentação de vos ler outra vez. Quando o pai de minha mãe adoeceu, isto é a irmã Lúcia a falar nas suas memórias, quando o pai de minha mãe adoeceu mais gravemente, as 2 filhas mais velhas já puderam ajudar a minha mãe a tratá-lo. A Maria devia ter então os seus 15 para 16 anos. A Teresa, 13 para 14 anos, mais ou menos. Assim, a mãe as foi preparando para ajudarem e substituírem na prática da caridade, tratando dos doentes quando ela não pudesse. E graças a Deus que bem lhe seguiram o exemplo. A minha irmã Teresa contou como na prática da caridade tinha conseguido salvar a vida de uma criança. Deveu ser em Alvejar, para onde foi viver quando casou pela segunda vez. Chamaram-na um dia para assistir a um parto difícil. Ela, não sabendo o que fazer, chamou o médico. Este, quando a criança nasceu, disse para a minha irmã: isto para enterrar, está sem vida e não vai vingar. Mas a minha irmã não se conformou com essa resposta. O médico retirou-se e ela começou a tratar da criança. Encostou a boquinha da criança à sua e começou a bafejá-la e a aquecê-la. Pouco a pouco foi notando que a criança tinha vida e pouco a pouco foi começando a mover alguns membros. Envolveu-a em panos quentes e foi pô-la na cama junto da mãe para conservá-la quente. Experimentaram a meter na boquinha algumas gotas de leite que a criança absorveu e engoliu. Pouco depois conseguiram que pegasse no peito da mãe e assim se criou com boa saúde, sem mais problemas. Quando esta criança era já mais crescida, a minha irmã levou-a para a sua casa num dia em que sabia que vinha ao médico e mostrou-lhe, pedindo para que ele a examinasse e ver se tinha boa saúde. O médico examinou-a e disse que não lhe encontrava nada de especial, que era uma criança com boa saúde,
normal e desenvolvida, como qualquer outra da sua idade. Então a minha irmã perguntou-lhe se a conhecia. Respondeu dizendo que não. Então a minha irmã disse-lhe que era aquela criança que, ao nascer, ele mandou enterrar, com que ele ficou muito surpreendido. É o fruto da caridade ensinada na escola, onde a minha irmã aprendeu a amar o próximo como a nós mesmos, a respeitar e conservar o dom da vida com que Deus nos favoreceu em nós mesmos e no próximo, e que só Ele tem o direito de transladar do tempo para a eternidade. Assim seja.